chegando para mais uma edição do Bem Viver. Eu sou Luana Ibelli e por aqui a gente vai ter uma boa prosa sobre alimentação saudável, agroecologia, saúde e cultura. Tudo isso faz parte de uma proposta para um mundo mais justo, sem exploração das pessoas e da natureza. No Brasil tem muita gente trabalhando para que isso seja uma realidade e aqui no nosso programa você vai conhecer várias dessas iniciativas. Resistência quilombola. No Momento Agroecológico, você vai conhecer a luta das famílias do Quilombo da Fazenda, no litoral norte de São Paulo, pelo direito à alimentação e ao território. Tem receita no Comida de Verdade. Hoje é dia de aprender os segredos do clássico macarrão à carbonara. No quadro de entrevista, Gabriele Carvalho, da FIAM Brasil, fala sobre a situação preocupante da merenda escolar no país. E no Mosaico Cultural, o movimento Pré-Amar mostra a valorização das artes visuais e das comunidades tradicionais do Maranhão. É agora no Bem Viver. Vamos falar de resistência. O Quilombo da Fazenda, na região de Ubatuba, litoral norte paulista, resgata a cultura alimentar quilombola através da agrofloresta. São 71 famílias que lutam pela permanência num território que foi criado nos anos 1970 e que depois passou a abrigar o Parque Estadual da Serra do Mar. A partir da criação do parque, foram impostas várias restrições às práticas ancestrais da comunidade. Vamos conhecer essa história no Momento Agroecológico com a reportagem especial do Pedro Estropaçolas. Ser quilombola para mim é ser negra, é a minha origem, né? A minha origem é ser um povo que sofreu muito, muito mesmo, né? Que vieram para cá sem querer vir, que não sabiam nem para onde estavam vindo, mas enfiaram no navio aí, trouxeram para cá, entendeu? Sou um povo sofrido, mas um povo de luta. Isso é ser quilombola. A resistência do Quilombo da Fazenda remonta à própria história da região de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. Aqui era uma fazenda, aqui tinha escravo, aqui era cheio de escravo. Mas quando a fazenda piorou, que acabou, o povo foi embora. Mas aqui, por ser um lugar de escravo, deixaram o meu tio tomando conta dessa fazenda. Aí nós viemos, porque a gente já é descendência de escravo, aí tornaram formar o quilombo aqui da fazenda. No início de tudo, eram 12 famílias e a subsistência do quilombo vinha do cultivo agrícola em pequenas lavouras e também da pesca artesanal. Era uma comunidade isolada, a gente não tinha nenhum meio de transporte, nenhum meio de comunicação, mas a gente vivia da roça e da pesca. Então, na cidade, a gente apenas trocava, a gente fazia a troca. E a gente trocava apenas o sal e a querosene, porque a gente não tinha energia. Então era só isso, os demais nós tirávamos da roça, o nosso peixe era fresquinho, a gente ia lá, pescava só para consumo, né? Não era para comercialização, só para consumo, então a gente comia o peixe fresco todos os dias. Porque a gente tinha esse cuidado de pegar a quantidade apenas para se alimentar. Mas na década de 1970, outro cenário é colocado às famílias quilombolas. A criação do Parque Estadual da Serra do Mar passa a impor uma série de restrições às práticas ancestrais da comunidade. O parque restringiu a presença dos quilombolas na região, proibindo a construção de moradias e o plantio tradicional. Depois que aqui foi tombado para parque, acabou a cultura da roça do povo. Aí quase ninguém planta mais, porque se mexer a murtada, essas coisas tudo, e foi mudando as coisas pra gente, né? A gente não morava mais, ninguém construía, ninguém pesca e ninguém fazia mais roça. Então as nossas atividades parou todas, até hoje, parou tudo. Aí a nossa cultura, ela enfraqueceu muito. Na mesma época, a comunidade isolada em meio a florestas, cachoeiras e praias também é impactada pela construção da rodovia Rio Santos. Ela trouxe comunicação, ela trouxe transporte, ela trouxe o progresso, mas junto veio muita coisa ruim.
veio especulação imobiliária, começou a tomar as terras dos quilombola, dos caiçaras, os grileiros chegou. É nesse momento que se inicia a luta pela permanência no território com a criação da Associação Comunitária dos Remanescentes do Quilombo da Fazenda, hoje com 71 famílias. Com a formação da Associação de Remanescente, pelo menos a gente hoje negocia. A gente tem um diálogo para estar negociando. E essa negociação nossa, ela é desde 2006 até hoje. A gente está negociando. Para manter a produção de alimentos no Quilombo da Fazenda, foi necessária a introdução de agroflorestas, uma das únicas atividades de subsistência permitida pelo parque. Em 2006, com a ajuda do IPEMA, foi iniciado o processo. A transformação trouxe não só uma diversidade de culturas, especialmente frutíferas em sintonia com a Mata Atlântica, mas também o resgate da cultura e identidade da comunidade com a produção da terra. Como passou por geração, a gente pretende preservar até hoje, né, esse cultivo e viver dele, né? E como eu falei assim, o agrofloresta ele planta a vida, né? Porque a partir de que você recupera, né, o solo, recupera uma área degradada, você está plantando a água que está brotando ali as nascentes, né, as afluentes de rio, né? Às vezes uma antiga nascente ali que secou, a partir de que você forma uma floresta, ela passa a nascer de novo, né? Então você planta água, planta vida, planta alimento e tudo isso é muito gratificante para nós, assim. Tem a fruta, a gente vai colhendo, né? Aí vai colhendo, vai passando pro pessoal, é uma renda que entra pra gente. Até comprei tem uma despolpadeira ali agora que eu comprei para despolpar as coisas, cambuci, cupuaçu, pacacau. Além das polpas das frutas da região, a agrofloresta quilombola produz banana, cacau, abacate e abacaxi. Tudo abastece o restaurante Sabor Quilombola, cujos pratos tradicionais são feitos por Dona Laura. Um dos destaques é o uso do coração da bananeira. O carro-chefe do restaurante, entendeu? A salada quilombola. Aí a gente criou também o bolinho de taioba, além de comer ela refogadinho, o bolinho, a torta. Aí a gente teve o curso do IPEMA, que a gente antes cortava a jussara. Hoje a gente não corta mais, a gente usa a polpa e refloresta a mata com a semente, né? A matriz. E aí a gente começou a descobrir também que a polpa também entrava na culinária. Isso tudo nós que criamos. A colheita também chega a outros estabelecimentos de Ubatuba. E a ideia para o futuro é passar a integrar o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Eu costumo dizer que a alimentação é tudo, porque antigamente as pessoas morriam de velhice e não de doença, porque a comida era saudável, a comida era pura, era saudável, não tinha veneno, não tinha nada. Hoje está todo mundo doente, as crianças já nascem doentes, porque elas compram lá no supermercado industrializado, né? Tá lá no vidro, sabe lá quanto tempo que tá um palmito no vidro, né? Cheio de coisas lá dentro para ele não estragar. Atualmente, o Quilombo da Fazenda integra o Fórum de Comunidades Tradicionais da Bocaina e inicia a prática do turismo de base comunitária. Mesmo com toda a documentação e registro na Fundação Palmares, a comunidade ainda aguarda a homologação de seu território tradicional e trava na justiça a titulação da terra junto ao estado de São Paulo. Ser quilombola é preservar todo aquele costume do passado, né, dos nossos ancestrais, né, e permanecer no território, né, como quilombola, permanecer no território com esses costumes, né, lutar pelos nossos direitos, né. O sonho é ver a nossa comunidade organizada e ver os jovens realmente entendendo que eles são quilombola, lutando pela sua cultura e entendendo que eles são a própria cultura. Essa área aqui é legal.
A situação do quilombo da fazenda, que enfrenta demora para conseguir a titulação da terra, é comum a muitas comunidades quilombolas pelo Brasil. E a situação piorou nos últimos anos. Um estudo elaborado pelo projeto Achados e Perdidos, de 2021, mostrou que durante o governo Bolsonaro, só 3 territórios quilombolas foram titulados. Isso representa o menor nível desde o ano de 2004, quando as regras atuais de certificação foram criadas. O reconhecimento de terras quilombolas é fundamental para preservar a vida das pessoas que vivem nessas comunidades, já que sem essa posse formal, elas ficam muito vulneráveis a grileiros, empreendimentos imobiliários, enfim. Importante que o próximo governo se empenhe para mudar essa situação. Vamos para o Comida de Verdade com a nossa maravilhosa cozinheira Letícia Massula. A receita que a gente vai aprender hoje é daquelas cheias de histórias: macarrão à carbonara. Esse prato é envolto em lendas sobre onde ele teria surgido, quem inventou. O que se sabe é que a carbonara veio da região italiana do Lácio, onde fica Roma, e é uma obra-prima da culinária. Os ingredientes simples precisam de todo um preparo especial para chegar no ponto perfeito. Um molho cremoso com sabor marcante. Claro que a Letícia vai te contar os segredos para chegar nesse resultado. Vamos conferir. Oi, Luana. Oi, pessoal. A receita de hoje é uma deliciosa massa carbonara, mas sem bacon. Só manteiga, ovos e queijo. Vem junto para aprender os segredos desse molho que é cheio de pegadinhas. Para fazer esse carbonara sem bacon, você vai precisar de massa seca longa, tipo espaguete, ovos, manteiga, a parte branca da cebolinha, sal fino e sal grosso, queijo ralado, pimenta do reino e, se for do seu gosto, a parte verde da cebolinha para finalizar. Só isso. Eu tô fazendo uma versão vegetariana, tô usando manteiga, mas na sua casa, se quiser fazer a tradicional com bacon ou com panceta, é só substituir a manteiga por um deles e aí, a hora que ele soltar a gordurinha, é a hora de colocar a massa e na sequência a água e aí assim, tudo igual, vai ficar também o carbonara maravilhoso na tradição. Ferva a água em abundância com sal grosso para cozinhar a massa. Aí cozinha a massa pelo tempo da embalagem para ela não ficar molenga. Numa frigideira você derrete manteiga e na manteiga você vai suar a parte branca da cebolinha verde. Sempre que você for fazer qualquer massa com molho, uma dica de ouro é pegar uma concha da água que cozinhou o macarrão e juntar no molho na hora que você juntar a massa. Isso vai fazer com que a sua massa não fique ressecada e vai ajudar a absorver o molho. Essa é uma dica de restaurante italiano. A ordem dos fatores interfere muito no resultado final do carbonara. Primeiro você coloca a gordura, que no nosso caso vai ser a manteiga. Depois junta a massa, a pimenta do reino com a água do cozimento, mistura bem, deixa aquecer, aí desliga o fogo, coloca o ovo batido, mistura bem rápido. A pegadinha do carbonara é o ovo. Você tem que apagar o fogo na hora de juntar os ovos batidos. Se você coloca com fogo ligado, o ovo vai coagular e aí vai ficar parecendo uma massa com ovo ralado em cima dela. Textura totalmente errada. Então o segredo é esse. Desliga o fogo e aí junta os ovos e mistura com agilidade. Fazendo assim não vai ter erro. Por último, o queijo ralado, que vai grudar na massa por conta do molho de ovo que foi cremoso, que cozinhou no ponto certo. Se você não fizer nessa ordem, não vai dar certo. Um dos principais segredos do carbonara é a agilidade. Depois que você colocou o ovo batido com fogo já apagado, mistura bem rápido para o ovo envolver a massa
cozinhar no calor residual no ponto certo e ficar aquela lindeza de molho cremoso. E aí, aprendeu todos os truques para fazer um carbonara em casa? Percebeu que não vai creme de leite? Pois é, creme de leite é considerado uma heresia no carbonara. Mas se você quiser fazer na sua casa com creme de leite, é aquilo que eu sempre digo, mais vale um gosto. Mas seguindo essas dicas aqui, você vai conseguir fazer o seu carbonara sem creme de leite, quase igual o de uma mama italiana. É isso, até a próxima. Se fizer aí, passa para contar o que você achou nas redes do Brasil de Fato e lá no meu blog, cozinhadamatilde.com.br. Um beijo e até a próxima! Agora vamos para o quadro de entrevista. A merenda escolar das escolas públicas brasileiras caiu muito em qualidade nos últimos anos. Biscoito com suco no lugar do almoço, um ovo dividido para 4 estudantes, carimbo para marcar quem já comeu para que não possa repetir. Esses são relatos de escolas pelo Brasil, revelados pela imprensa, que indicam as consequências da falta de investimento no Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Já são 12 anos sem reajuste no nível da inflação e 5 anos sem nenhum tipo de correção. Uma equipe da FIAM, organização reconhecida mundialmente por lutar pelo direito à alimentação, elaborou um estudo que detalha esse cenário tão preocupante. Para falar sobre isso, Bem Viver recebe Gabriele Carvalho, coordenadora de projeto na FIAM Brasil. O Programa Nacional de Alimentação Escolar é um dos programas mais antigos que a gente tem, de maior aporte de recursos também, e, portanto, um programa super importante, né, nessa seara aí dos programas para segurança alimentar e combate à fome. Atualmente, o PNAE atende cerca de 40 milhões de estudantes da rede pública de ensino, e o valor ele é calculado de acordo com a modalidade de ensino, né, a gente usa o valor de 36 centavos como um valor de referência, que são 36 centavos por aluno do ensino médio e ensino fundamental. Esse valor ele não é reajustado de acordo com a inflação desde 2010, embora o último reajuste tenha acontecido em 2017, né? E foi um reajuste insuficiente assim, para recompor as perdas inflacionárias do programa e com uma metodologia que não foi totalmente explicitada. Então é um valor muito abaixo daquilo que é necessário, ainda mais com essa inflação de 10%. O valor deveria ser em torno de 7,9 bilhões, né? E em 2021, o valor repassado foi na casa dos 4,5 bi. 2022, a gente tem 3,9 alguma coisa, também bilhões. E para 2023, o que entrou no orçamento de 2023 previsto até então, era também na casa dos 3,9 bi. Ou seja, a gente está dizendo que para recompor, né, então, as perdas inflacionárias, teriam que ser repassados quase o dobro do valor do que de fato está no orçamento atualmente. A gente vem assistindo aí ao longo dos últimos anos, né, um descompromisso com as políticas de segurança alimentar e nutricional, de transferência de renda, de assistência social, né? A gente assiste a um desmonte de todas essas políticas, que começa, né, a gente já começa a ver uma redução no orçamento entre meados de 2016 e 2017, isso se agrava em 2019, né, o primeiro ato do governo que se encerra em 2022, né, do presidente Jair Bolsonaro, é a extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o que ali já demonstrava muito claramente qual era o lugar que esse tema não teria, né, na agenda, assim, não era uma prioridade. O tema de combate à fome, das políticas voltadas para a proteção social. Então, teve um desmonte acelerado, né? Assim, o orçamento para programas, né? Aquela história, a gente não encerra um programa, né? A gente não extingue um programa, mas a gente reduz drasticamente o orçamento desse programa, inviabilizando a sua execução. A gente vê essa nova gestão
que se inicia aí em 2023, com bons olhos, né? Assim, é o que vem na campanha. O candidato Lula, né? Coloca a alimentação escolar, aparece numa série de falas, né? Em debates, enfim, aparece como uma questão. Eu acho que isso também é fruto desse trabalho de incidência compartilhada e de fazer esse tema reverberar na imprensa, né? De maneira que ele chega como um assunto, né? A ser discutido nos debates aí. E nessa discussão sobre a PEC, essa PEC de transição, ou esse momento de transição, né, o que vai ser, a alimentação escolar também aparece ali no bojo das questões como um tema, né, a ser cuidado. Para além da alimentação escolar, eu acho que é fundamental uma recomposição, né, a gente trazer o Conceia de novo, né, eu acho que restituir o Conceia é algo fundamental, né, aí para a nova gestão. A gente colocar o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional em pauta novamente, né, restituir esse sistema. No Brasil, a gente tem 3 sistemas, né, a gente tem o SUAS da Assistência Social e o CISAM de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, é importante aí que esse programa volte que esse sistema volte a ter, né, um aporte de recurso e também volte a funcionar, né, como era, e pensar, né, políticas estratégicas aí, né, para geração de renda, emprego, né, o combate à fome passa por uma série de questões que não é só, né, pontual, né, a gente precisa pensar, de fato, em ações mais estruturantes aí, que dê conta de tirar o Brasil dessa terra arrasada que a gente tá, né, hoje. Olha, o coordenador da equipe de transição na área da educação, o ex-ministro José Henrique Paim, revelou há algumas semanas que a alimentação escolar está no topo das prioridades da área da educação no próximo governo. Que assim seja, né? Vamos acompanhar de perto essa história. Tá na hora do mosaico cultural. No Maranhão, pré-amar significa maré cheia. Essa palavra, que traduz a força e a capacidade de transformação das águas, tem tudo a ver com a produção artística maranhense. Foi justamente daí que veio a inspiração para criar o movimento Pré-amar, formado por coletivos de artistas com o objetivo de valorizar as artes visuais e os modos de vida de comunidades tradicionais do Maranhão. Vamos conhecer essa iniciativa com a reportagem da Mariana Castro. O projeto Pré-amar foi criado em abril de 2022, a partir de uma articulação em rede de diversos artistas e coletivos, que buscam dar foco à produção de artes visuais no Maranhão. A parceria foi idealizada coletivamente pela Lima Galeria, o Chão SLZ e a Casa do Sereio, espaço de residências em Alcântara, com o apoio da Universidade Federal do Maranhão, e já se destaca no cenário nacional com a participação no Rotas Brasileiras, tradicional feira de linguagens artísticas. O nome Pré-amar surge de uma relação que nós procuramos estabelecer com a variação de maré em São Luís, que é algo tão característico da ilha, em que a cada 6 horas a maré sobe e desce num fluxo contínuo e de muita força. Então é nessa continuidade, nessa força, que nós procuramos estabelecer um elo com a produção artística contemporânea do Estado. As produções são diversas e em diferentes linguagens, como fotografia e cerâmicas artesanais, quadros e audiovisual. Em todos, se destacam os modos de vida das comunidades tradicionais maranhenses, como quilombolas, indígenas e quebradeiras de coco. As atividades no projeto, elas acontecem de maneira muito fluida, muito espontânea, em que cada um de nós, com as suas especificidades, trabalhamos desde a elaboração do projeto curatorial, da produção de textos, do projeto expográfico, assim como as residências artísticas que são desenvolvidas na Casa do Sereio. Um dos principais eixos do projeto são as residências artísticas vividas na Casa do Sereio, que possibilita a vivência e troca de saberes dentro das próprias comunidades.
A primeira experiência já resultou na parceria com artesãs ceramistas da comunidade quilombola de Itamatatiua, em Alcântara. Nessa comunidade tem artesãs que trabalham produzindo cerâmica e também produzindo objetos e visualidades próprias desse lugar. Nesse contexto, nós convidamos artistas contemporâneos como Silvana Mendes, Tarsila Custódios, o Marcos Ferreira, para dialogarem com essas artistas e criarem uma instalação em uma de nossas exposições. Esse foi um dos auges do projeto. A idealizadora e curadora do Preamar, Samanta Moreira, destaca que entre os desafios do projeto está a proporcionar novas possibilidades de interação e inserção dos públicos nas experimentações. O projeto segue em movimento constante de experiências, formação e já começa a levar as artes visuais maranhenses para além do estado. Como fazer com que esse público pudesse praticar novos espaços, novas trocas e novas possibilidades de convívio e processos formativos, né? A partir da residência que aconteceu na Casa do Sereio, a partir de práticas que os próprios artistas atuam e que a curadoria, ao convidá-los para pensar os trabalhos que iriam fazer a exposição acontecer, tinham a liberdade, na verdade, de serem trabalhos inéditos, de serem projetos experimentais e de apresentarem uma diversidade de possibilidades do que a gente tem hoje, que é pensar em fazer uma exposição e uma potência de um projeto de arte. Para ficar por dentro das exposições e dos projetos do movimento Preamar pelo Brasil afora, você pode conferir o site deles, que é preamarenrede.org, ou o Instagram, Preamar em Rede. O Bem Viver na TV fica por aqui. Obrigada pela companhia em mais um episódio. Se você quiser continuar acompanhando esses temas que a gente trouxe no programa, é só sintonizar no Bem Viver na Rádio. Você ouve de segunda a sexta de todo o Brasil pelo site radiobrasildefato.com.br. E se quiser falar com a nossa equipe, mandar a sua sugestão ou participar da nossa saudação mostrando o seu movimento de transformação social, é só escrever para o e-mail programa bemviver@cpmedias.org.br ou pro WhatsApp número 11 94594 3576. Um grande abraço para você e boa semana. Tchau!